e derramamento de sangue em nome da fé. As cruzadas têm dado origem a discussões mais frequentes contra a fé cristã. A Igreja Católica promoveu uma terrível matança numa guerra absurda contra a religião islâmica. Alguns terroristas muçulmanos chegam a afirmar que os seus ataques terroristas de hoje são uma vingança por tudo aquilo que os cristãos fizeram nas cruzadas. Então nos perguntamos, o que será de tão terrível que aconteceu no período das cruzadas? A maioria das pessoas envolvidas nas cruzadas não eram realmente cristãos, apesar de afirmarem que eram. O nome de Cristo foi abusado, mal usado e blasfemado pelas ações de muitos cruzadores. Muitos inocentes que não eram católicos pagaram com a própria vida nesta guerra promovida por interesses obscuros dos papas. Crianças e velhos mortos, mulheres estupradas e exterminadas por pessoas que representavam a Igreja Católica. O cristianismo católico não é a única religião com um passado violento, mas com certeza foi a que mais matou. As ações dos que se chamavam cristãos durante as cruzadas foram simplesmente macabras. Não há uma justificação bíblica para conquistar territórios, assassinar cidadãos e destruir cidades em nome de Jesus Cristo. Mas como o conhecimento das escrituras sagradas da Bíblia eram restritas somente aos líderes da Igreja Católica, os cristãos verdadeiros que foram para as cruzadas não tinham como saber que de santa essa guerra não tinha nada. As cruzadas eram brutais e perversas. Muitas pessoas foram forçadas a se converterem ao cristianismo católico. Se elas se recusassem, acabavam sendo assassinadas. A ideia de conquistar um território através de guerra e violência usando o nome de Cristo foi a pior heresia inventada pelo catolicismo romano. Muitas das ações que aconteceram durante as cruzadas eram completamente contrárias a tudo que a fé cristã realmente representa. Depois de assistir a este vídeo, você vai se questionar: quem matou mais? O nazismo na Segunda Guerra ou a Igreja Católica nas cruzadas? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. O lado obscuro da Igreja Católica. Capítulo 2. A maldita Guerra Santa. Como vimos no capítulo anterior da série, a Igreja Católica ela foi fundada simplesmente para representar interesses políticos de Roma, pois acreditava-se que com a religião se dominaria as massas com mais facilidade. E como tudo que começa errado sempre termina errado, a Igreja Católica acabou traindo o próprio império que a levantou e a deu poder. O catolicismo se tornou mais forte e mais influente do que o próprio Império Romano, o colocando abaixo dos seus pés, e agora ela representava os seus próprios interesses. A Igreja Católica, que no início era formada por alguns pobres homens pregando a palavra de Deus, agora era uma poderosa instituição capaz de coroar e derrubar reis, sendo dona das vastas terras e riquezas enormes. Assim, nos meados do século XI, ela era imbatível e nada temia. Porém, um novo inimigo surgiu para ameaçar o seu reinado: a religião muçulmana,
que surgiu por volta do século VII, vinha crescendo de maneira rápida, agregando cada vez mais fiéis e conquistando muitas terras, que iam da Espanha até a Índia. Vendo isso, a Igreja Católica resolveu tomar alguma atitude e assim surgiu o que todos conhecemos como a Primeira Cruzada. As cruzadas eram milícias armadas da Igreja Católica. A Igreja chamava as cruzadas de Guerra Santa, mas nada mais era do que a tentativa de diminuir a força da nova religião vista como inimiga pelos líderes católicos da época. Por isso, várias desculpas para tal guerra foram dadas, tendo como principal a retomada da cidade de Jerusalém. Contudo, os interesses por trás das batalhas eram muito maiores. No ano de 1095, sob as ordens do Papa Urbano II, os europeus armaram-se e foram para a Guerra Santa em nome de Deus. Para que estes exércitos cristãos fossem armados, a Igreja contou com o apoio dos nobres sem terra e das populações marginalizadas do mundo feudal. Uma parte expressiva dos exércitos cruzados eram formada por cavaleiros e ex-servos que buscavam dominar as terras dos povos orientais. Acreditando que cumpriam uma determinação divina, homens, mulheres, crianças e idosos se voluntariaram a fazer parte do exército religioso da Igreja Católica. Muitos acreditavam que, dando sua vida por esta guerra, garantiriam um lugar no céu. A Igreja Católica sempre inventou mentiras absurdas para controlar as pessoas. Foi assim que ela vendeu supostos terrenos no paraíso no período medieval. E assim começou um dos maiores e mais prolongados confrontos religiosos da história. Foram quase 200 anos de guerra entre católicos e islamitas. De um lado, cristãos acreditavam que, matando em nome de Deus e da Igreja, iriam garantir um lugar no céu e estariam fazendo a vontade do Senhor. Do outro lado, pessoas que cresceram acreditando que matar em nome de Alá era um ato divino, estavam indo para a guerra com sede de sangue católico. Nem os líderes muçulmanos, nem os papas sofreram nada, apenas pessoas humildes e pobres em sua grande maioria foram para a guerra morrer por uma causa totalmente sem sentido. Com o passar do tempo, os comerciantes também tiveram grande interesse na formação dos exércitos cruzados. Diversos mercadores das cidades italianas, como Gênova e Veneza, financiaram as cruzadas com o objetivo de controlar as rotas comerciais terrestres e marítimas que davam acesso às especiarias orientais. Em meio a estas motivações socioeconômicas, percebemos como a forte influência religiosa exercida pela Igreja foi capaz de mobilizar milhares de indivíduos. Durante 4 anos de grande derramamento de sangue, a Igreja Católica conseguiu assumir o controle sobre Jerusalém e a Terra Santa, o que acabou trazendo ainda mais batalhas, pois os muçulmanos queriam as suas terras de volta. A Igreja agora era um poder econômico, territorial e bélico maior do que muitos reinos europeus. Todo esse poder começou a transformar a instituição religiosa, que deveria apenas pregar a palavra de Deus, em uma monarquia comandada por tiranos mesquinhos. Quando o movimento cultural do Renascimento atingiu a Europa, os papas eram os principais compradores de arte, contratando os melhores artistas, como Michelangelo e Rafael, para pintarem suas obras. Além disso, os papas esbanjavam em tudo o que faziam, mostravam que naquela época a Igreja nada mais era do que uma monarquia como outra qualquer, onde poucos comandavam tudo e tinham todos os bens, e muitos nada tinham e morriam trabalhando para sustentar seus reis, ou papas no caso da Igreja. Os papas, que deveriam ser os principais representantes de Deus na Terra, agora eram corruptos e tinham diversas amantes, e alguns eram tão violentos que até mesmo os reis temiam. A Igreja Católica havia perdido totalmente seu propósito, e como se não bastasse,
ela ainda iria criar algo que ia usar contra seus inimigos em um dos movimentos mais cruéis da história. Ela criou um tribunal para julgar seus inimigos, no qual eles não poderiam se defender. A Inquisição. Veremos essa história de julgamentos injustos e terríveis sentenças de morte em nome de Deus no próximo capítulo de O Lado Obscuro da Igreja Católica, a Diabólica Santa Inquisição. Não perca o próximo vídeo da série. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook, o link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.